aqui já um tá. bocadinho, assim, depois vou-me embora. Não, imagina, divida a mesa comigo. Então, para esta assistência farta, que significa ampla, com muita gente, é um gosto, no fundo, apresentar um amigo, além disso alguém com quem posso falar de filosofia e numa perspectiva rica, mas ao fim e ao cabo orientada numa determinada via de trabalho. Não sei desde quando é que esta relação entre os dois começou, já deve ter pelo menos 10 anos. Há pouco lembrávamos de quando ele esteve aqui a passar uns poucos dias com a família num calor horroroso, em que fazia muita falta uma piscina ou um pouco de mar, e tiveram que se ir embora. Quando é que foi isso? Em 2007. 2007. Então são 10 anos. 10 anos de um intercâmbio que foi crescendo também em amizade, como é natural. É muito normal nestas... estou a falar baixinho? Não, aquilo grava sem mais problema. Tem sido, portanto, um crescer em amizade e intercâmbio científico que creio que para mim é extremamente gratificante. Também através do Marco fui conhecendo outros especialistas de Heidegger e entrando dentro deste círculo, que é por um lado o círculo heideggeriano e fenomenológico do Brasil, e por outro lado o ciclo mais específico da análise existencial, da fenomenologia e psicoterapia fenomenológica. Portanto, são vários aspectos que ao fim são gratos de reconhecer que há um grupo de trabalho muito ativo, de altíssimo nível e com possibilidade de futuro. O professor Casanova é presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia e, sobretudo, para aqueles que ainda não o viram atuar, é um extraordinário comunicador, seja a propósito daquilo que vai trabalhar, que tem que ver com o seu último livro, que se chama justamente com o mesmo título que eu dei à conferência. Não foi ele, porque ele não me mandou o título, e então eu, que já tenho algum hábito de fazer estas coisas, usurpei o título do livro, pensando que era uma boa possibilidade de apresentar. E creio que isso é o fundamental. O resto vão ouvir, e também a sua capacidade de atuação filosófica, porque ele ao mesmo tempo é comunicador, mas sem abaixar o nível, não é? E nessa medida é extremamente importante aquilo que ele nos pode oferecer. E já está. Não fechei a porta, porque ainda pode chegar mais alguém. E deixo-o aqui. Agora vou dar ali a volta àquele ecrãzinho. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Irene, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. Obrigado a vocês por terem vindo, né? Vou falar um pouquinho assim, sobre o livro que eu acabei de publicar sobre Ser e Tempo, que se chama Mundo, Historicidade, Leituras Fenomenológicas de Ser e Tempo, né? E, na verdade, é um livro que tem 2 volumes, então eu publiquei até agora apenas o primeiro volume, e é sobre ele que eu vou falar hoje, que tem o subtítulo Existência e Mundaneidade. O segundo volume, que deve sair em abril, ele continua sendo Mundo, Historicidade, Leituras Fenomenológicas de Ser e Tempo, mas o título é Tempo e Historicidade, né? Que no fundo é uma tentativa de fazer frente
aos 90 anos de Ser e Tempo, né, que particularmente, de maneira estranha, passou meio despercebido. Pelo menos no Brasil a gente não teve senão um evento sobre Ser e Tempo, um evento médio sobre Ser e Tempo, que por um acaso foi até eu que organizei, meio que as últimas consequências assim, de maneira um pouco afobada, porque as coisas têm estado tão ruins no Brasil que a gente fica com uma certa inércia, né? Como se o peso tornasse difícil para a gente avançar, né? Bom, mas o que eu tento fazer, vou começar falando então um pouquinho sobre esse subtítulo, que é Leituras Fenomenológicas de Ser e Tempo, né? Por que eu coloquei esse subtítulo, Leituras Fenomenológicas? Porque Ser e Tempo é uma obra que abre para a gente muitas possibilidades de questionamento. Você pode ter uma leitura historiológica de Ser e Tempo. É possível, por exemplo, reconstruir todas essas influências que estão ali presentes na obra e que foram, aos poucos, se sedimentando na década de 20. Né? A presença do neocantismo, a influência do pragmatismo americano através do Lasch, a relação com a fenomenologia que o Heidegger alcançou através do Husserl, a importância que o Dilthey tem na Constituição, que a Constituição é exatamente dessa relação entre tempo e historicidade. Ou seja, Ser e Tempo você pode olhar para a obra exatamente a partir de uma reconstrução histórica desse horizonte cultural que de alguma forma está sedimentado na obra. Né? Então, uma leitura possível é você tratar de todas essas influências, né? A relação do Heidegger com o pensamento grego, né? Assim, que está ali, as várias preleções que ele realiza sobre Aristóteles. Bom, mas em contraposição, uma leitura mais historiológica, de reconstrução histórica, o que eu procuro fazer no livro é ler Ser e Tempo radicalmente como uma obra de fenomenologia, né? E ler Ser e Tempo como uma obra de fenomenologia significa ler Ser e Tempo a partir do que o Husserl, por exemplo, no Ideias 1, lá no parágrafo 21 do Ideias, chama de princípio dos princípios, né? Ou seja, a suspensão de todas as hipostasias e a assunção, que é a assunção do preenchimento intuitivo, do conhecimento marcado exatamente pela relação intuitiva com os objetos, como fonte legítima, como única fonte legítima de conhecimento. Né? Nesse sentido, o que eu procuro fazer é exatamente mostrar em que medida Ser e Tempo começa exatamente no momento onde o Husserl para. Né? Isso significa dizer que o que eu estou tentando fazer é pensar Ser e Tempo como uma radicalização do projeto fenomenológico husserliano. Bom, dizer isso significa dizer que Ser e Tempo começa exatamente com a suspensão de todos os posicionamentos ontológicos em geral. Né? Isso que o Husserl formula, seja pela expressão suspensão dos posicionamentos ontológicos, seja pela expressão suspensão das hipostasias. Né? Tem um problema, que é um problema no modelo teórico da tradição, né? Nessa ideia da tradição, uma ideia que, de certo modo, começa com Platão, de que filosofia é crença justificada, não é? É crença porque parte de hipóteses, justificada porque procura resgatar as hipóteses de princípio por meio de argumentação. Né? Então, a crise desse modelo, a crise da teoria, a crise exatamente da possibilidade de você abandonar o campo dos fenômenos e alcançar, então, essa dimensão do ser dos fenômenos para além da sua fenomenalidade mais própria. Né? Então, esse abandono de toda e qualquer tentativa de falar sobre o ser das coisas para além do campo de manifestação das coisas. Né? Exatamente essa crise do modelo teórico, essa crise das hipostasias, essa crise dos posicionamentos ontológicos, é exatamente daí que o Heidegger parte. E ele parte daí acrescentando, de alguma forma, um certo elemento que passa despercebido pelo Husserl. E isso é importante. Né? Quando a gente fala de crise das hipostasias, a crise das hipostasias é uma crise com relação às possibilidades de construção teórica sobre objetos e a possibilidade de construções teóricas sobre o sujeito também. O que o Husserl realiza, o que ele empreende na obra,
envolve, por um lado, o questionamento das teorias acerca de objetos, no sentido de construções teóricas que partem sempre de hipóteses, mas, na mesma medida em que ele questiona as hipostasias em relação aos objetos, ele questiona também as hipostasias em relação aos sujeitos. Tem uma passagem, que é uma passagem interessante, das meditações cartesianas, que é uma passagem bem lapidar para isso que eu estou escrevendo agora, que é uma passagem na qual ele diz que o grande problema do Descartes é que o Descartes ele é como alguém ele age como alguém que concentra todos os seus exércitos numa ilha. Mas depois de concentrar todos os seus exércitos nessa ilha, ele vai tentando retomar o mundo, sabe? Ele é o sujeito que veio até o ponto, que é o ponto em que ele reduz tudo a atos de consciência. Né? O momento que é o momento da radicalização, da dúvida hiperbólica, é o momento onde a consciência fica completamente desprovida de conteúdo. Né? A dúvida metafísica, ela coloca em questão todos os conteúdos de consciência. Nesse sentido, o Descartes estava à beira de descobrir a intencionalidade. O problema do Descartes é que depois que ele reduz a consciência a esse ponto mínimo, ele reconstrói o mundo, ele reconquista o mundo a partir daí. Né? Essa é a imagem que o Russell faz. O que o Russell está tentando fazer é exatamente chegar a esse ponto mínimo, ou seja, pensar uma consciência completamente não substancial, não determinada por propriedade, e a partir, então, dessa radical posição, realizar o projeto fenomenológico. Né? O que o Heidegger vai questionar no Russell é o fato de que o Russell jamais levou a sério um contemporâneo, que é um contemporâneo que estava ali presente, que era o Dilthey, e nesse sentido, ao não levar a sério, o Dilthey não percebeu que a suspensão das hipostasias em relação à consciência não é capaz de suspender o caráter operativo dos preconceitos nos quais o problema da consciência aparece. Nesse sentido, Russell é um pensador para o qual a ideia mesmo de uma consciência substancial já não faz mais sentido nenhum. Russell não pensa a consciência como se ela fosse um feixe de propriedades, como se ela fosse um feixe de faculdades. Mas, por mais que o Russell faça isso, ele continua incessantemente pensando no quadro, que é o quadro hermenêutico da metafísica moderna. Ou seja, a crítica fundamental do Heidegger à noção russeliana de consciência não diz respeito ao caráter intencional da consciência, mas ao fato de que o Russell pensa a intencionalidade nos moldes da consciência. Né? Quando teve o último encontro da Sociedade Brasileira de Fenomenologia e da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, eu apresentei um texto no qual eu detalho isso um pouco melhor, não é? Mas me parece que o parágrafo 32 de Ser e Tempo, que é um parágrafo exatamente devotado a apresentar a ideia de círculo hermenêutico, né? Você já sempre se movimenta no interior de estruturas prévias da interpretação, que esse parágrafo é um parágrafo de crítica velada à fenomenologia russeliana. Porque por mais que o Heidegger, nesse parágrafo, ele fale de estruturas prévias da interpretação que dizem respeito, antes de tudo, ao modo como os utensílios se manifestam, vou falar sobre isso em seguida, o que ele está fazendo ali é exatamente revelando a ingenuidade hermenêutica do Russell ao não ter se dado conta de que, tentando criticar a subjetividade moderna enquanto uma subjetividade marcada pela ideia de representação, o que ele acaba fazendo é não conseguindo levar as últimas consequências à noção de intencionalidade, exatamente porque ele não consegue suspender as estruturas prévias da interpretação, no interior das quais o problema da intencionalidade aparece para ele. Não é? Isso é alguma coisa que qualquer um pode notar lendo qualquer texto do Russell. Sabe, toda a linguagem da filosofia russeliana, toda a linguagem da fenomenologia russeliana é uma linguagem marcada pela moderna filosofia da subjetividade. Você tem consciência intencional, objetos correlatos, vivências intencionais, conteúdos ideais das vivências. Sabe, ele está o tempo inteiro pensando a intencionalidade no interior do horizonte hermenêutico da tradição moderna. Nesse sentido,
É como se houvesse ainda uma última ingenuidade na fenomenologia russeliana, uma ingenuidade que o Heidegger procura exatamente suspender no interior do projeto de uma fenomenologia ontológica, né, de uma ontologia fenomenológica. Né? Bom, essa última ingenuidade não é uma ingenuidade no sentido de uma hipostasia teórica, não é que o Husserl ele parte de um pressuposto e, nesse sentido, ele fere o princípio dos princípios, mas o problema do Husserl é de uma outra ordem, um problema de ordem hermenêutica, uma vez que ele não consegue pensar a intencionalidade senão no quadro que é o quadro hermenêutico da filosofia moderna da subjetividade. Por isso, Ser e Tempo começa exatamente pela suspensão da última hipostasia, uma hipostasia não teórica, mas hermenêutica. Não é? Como é que se dá essa suspensão? Se dá nessa passagem, que é uma passagem muito citada, mas pouco compreendida, do parágrafo 9º de Ser e Tempo, que é a passagem na qual o Heidegger chega e diz, em essência, a existência... Desculpa. Porque assim, eu estou com um alemão na cabeça, assim. A essência do ser aí é sua existência. Não é? Essa passagem, que é uma passagem que parece abrir a obra como uma obra de pensamento existencial, de filosofia existencial. Em essência, esse ente é um existente, né? Assim, a formulação lá do parágrafo 9, ela tem por função, antes de tudo, lembrar que, em essência, esse ente é intencionalidade. Ser e Tempo começa não com uma definição heideggeriana de homem, por exemplo, como se o Heidegger estivesse procurando fazer alguma coisa, como apresentar o seu conceito de homem. Né? Mas Ser e Tempo começa com uma suspensão de toda e qualquer possibilidade de falar de um conceito de homem. E isso por quê? Porque o que caracteriza, o que constitui propriamente a noção de intencionalidade é exatamente a dinâmica extática originária. Né? Isso é alguma coisa que você também descobre rápido em fenomenologia, não é? Porque toda a questão da intencionalidade diz respeito à ideia dessas extases originárias. Nós somos seres fenomenológicos porque somos seres marcados por extases. E extases na medida em que nós nunca somos, primeiro, uma interioridade que, a partir, então, de certas propriedades, alcança a exterioridade. Mas toda a dinâmica da subjetividade é uma dinâmica de ser para fora, uma dinâmica de movimento para fora. O Sartre, me parece a única qualidade do Sartre, mas o Sartre tem uma qualidade que é uma qualidade imensa, que é a qualidade imagética. Ele tem um textinho sobre o Husserl, que é um texto muito interessante, chamado Algumas Notas sobre a Intencionalidade, que é um texto de 3 páginas, e nesse texto ele chega um momento e diz assim, né, intencionalidade significa explodir em direção às coisas. Né? É uma explosão. É muito legal a passagem, né? Porque o que ele está dizendo ele está acentuando o caráter estrutural da intencionalidade. O que significa, afinal, pensar de maneira intencional? Significa acompanhar de maneira descritiva essa explosão abrupta em direção aos objetos. Né? Nós não somos nunca primeiro dentro para depois ser fora, mas nós já estamos sempre junto aos entes, nós estamos sempre junto aos objetos. E isso porque a intencionalidade, o sinônimo de intencionalidade é justamente a extase. Né? É por isso que eu não consigo experimentar primeiro a mim mesmo, porque por ser intencionalmente, por ser de maneira extática, quando eu vou experimentar a mim mesmo, eu já estou imediatamente jogado para fora. Não é? Ele diz uma coisa muito semelhante no Ser e o Nada, que ele diz, se a consciência conseguisse entrar dentro dela mesma, o que ela não consegue, ela seria imediatamente expulsa de si. É uma passagem boa, não é uma passagem bacana. O que ele está dizendo eu não consigo experimentar-me internamente, porque quando eu tento entrar na consciência, porque a consciência é intencionalidade, porque ela é intencional, eu sou imediatamente jogado para fora, eu sou imediatamente expulso da consciência. Essa ideia, que é a ideia
de intencionalidade como êxtase é a que está expressa nessa passagem. Porque quando Heidegger diz, em essência, esse ente, o ser aí, é um existente, o que ele está dizendo é que ele é um ente jogado para fora. Porque existência, como vai ficar claro nas preleções do final da década de 20, quando Heidegger começar a ifenizar a palavra existência significa literalmente mover-se para fora. Nesse sentido, em essência, o ser aí é um existente, não porque, em essência, ele precisa primeiro ser para que ele tenha determinações essenciais, é a crítica que o Heidegger vai fazer ao Sartre, a ideia de que toda existência precede a essência, a existência precede a essência, mas o que importa aqui é que nós somos essencialmente determinados pela dinâmica extática. Então nós somos constituídos por êxtase, por uma dimensão extática. Bom, exatamente essa situação inicial é a que vai gerar, de alguma forma, são os elementos centrais de ser e tempo. Né? Eu citei o Descartes meio incidentalmente, vou citar de novo por uma outra razão. Né? Tem uma carta do Descartes para o Mersenne, que é uma carta interessante, na qual ele diz que as pessoas deviam passar muito tempo na primeira meditação, exatamente no processo, que é o processo da dúvida hiperbólica, porque tem uma tendência da gente, ao ler as meditações, de sair rapidamente da dúvida e passar para os próximos momentos. Né? Eu acho que acontece a mesma coisa com o parágrafo 9 de Ser e Tempo. Sabe? Ele é um parágrafo que você rapidamente passa por ele. Mas ele é literalmente o parágrafo onde tudo se decide. Ele é o parágrafo onde tudo tá estabelecido, de um tal modo que ler bem Ser e Tempo envolve, claro, ler outros parágrafos, mas esse é um dos parágrafos primordiais, e é sempre bom, então, retornar a esse parágrafo. Porque dessa noção de êxtase, dessa noção de intencionalidade, ou seja, essa é a minha tese central, que na verdade não é uma tese, é um acompanhamento descritivo do que está acontecendo em Ser e Tempo. A minha tese central é de que o que o Heidegger está tentando fazer é dizer, nós não somos consciências intencionais, nós não somos subjetividades intencionais, nós não somos portadores de vivências intencionais, nesse sentido nós não somos síntese de vivências em fluxo, mas nós somos pura e simplesmente intencionalidade. Bom, mas exatamente na medida em que a existência passa a se mostrar como a essência do ser aí, como a essência do ser do homem, deixar dois minutos de lado a noção de ser aí, o que vai acontecer exatamente por meio dessa definição, por meio dessa descrição da dinâmica existencial, envolve alguma coisa que, de certa forma, permaneceu despercebida, passou despercebida pelo Husserl. Isso é uma crítica muito, a gente pode chamar superficial. Né? Na primeira recepção do pensamento do Husserl pelos heideggerianos, as pessoas compraram a formulação, que é a formulação que o Heidegger, de alguma forma, apresenta no parágrafo 10º de Ser e Tempo, que é a formulação segundo a qual o problema da consciência husserliana era o fato de que o Husserl continuava pensando o ser do homem como presença à vista, como subsistência em si, não é? Como Vorhandenheit. Bom, o que cria uma série de problemas para a gente, por quê? Porque como a subjetividade husserliana é uma subjetividade não substancial, como ela não tem propriedades propriamente ditas, mas ela é caracterizada exatamente pelo acontecimento da intencionalidade, como ela é uma consciência em fluxo, como ela é performance, é sempre complexo, problemático entender em que medida isso pode realmente ser pensado no nível da Vorhandenheit, da subsistência em si ou da presença à vista. O problema, na verdade, não é bem esse, mas é que quando Husserl pensa em intencionalidade, é como se ele acompanhasse descritivamente o movimento que sai da consciência para o encontro dos objetos. E quando ele faz isso, é como se ele não tivesse se dado conta de que a esse movimento deveria ter correspondido uma reflexão sobre o ser desse ente que se encontra imerso nos atos intencionais. Né? Descrevendo isso um pouco melhor,
O grande problema aqui é que o senhor nunca se deu conta do fato de que a noção de intencionalidade, ela implica necessariamente a supressão da ideia de natureza humana. Eu sempre brinco com as pessoas assim, que é literalmente um aborto, que a Sociedade Brasileira de Fenomenologia, que é um antro de heideggerianos, tenha como sua revista, uma revista que se chama Natureza Humana. Dessas coisas que são difíceis de você entender, sabe? Como é possível... É isso mesmo, é coisa do Loparic lá, e o fato de o Winnicott ter um texto chamado Natureza Humana, é pura facticidade, né? Mas chega a ser engraçado, é tragicômico, né? Porque é uma contradição performática, porque se você lê Ser e Tempo, o que você aprende no parágrafo 9º é exatamente o fato de que o ser do homem não pode ser pensado a partir de nenhuma determinação natural, porque nada para nós é natural. E nada para nós é natural porque nós somos constituídos exatamente por essa ruptura, por essa abrupta ruptura com toda e qualquer possibilidade de pensar uma natureza humana. Isso exatamente na medida em que o existente, ele é determinado pela dinâmica de saída de si, então pelo ser para fora, né? Ser e Tempo começa, nesse sentido, com o acento inicial na radical indeterminação ontológica do existir humano, né? Uma indeterminação ontológica que o Heidegger retoma numa passagem antes incidental do final do parágrafo 40, quando ele expressamente diz que a Unheimlichkeit, um colega do Brasil, o Robson Ramos dos Reis, ele sugeriu, eu acho a sugestão boa, traduzir Unheimlichkeit por desterro, né? O caráter desterrado da existência. O desterro é o que o Heidegger diz ao final do parágrafo 40, é a essência do ser aí humano. Nós somos seres constitutivamente desterrados. Nós somos seres constitutivamente estrangeiros. E nossa estrangeiridade vem exatamente do fato de que nós não possuímos nenhuma determinação ontológica originária. O corpo, para mim, por mais que eu possa e tenha determinações corporais, essas determinações não podem ser pensadas a partir da ideia de um corpo originário. E não pode ser pensada a partir de um corpo originário, porque um corpo originário ele implicaria necessariamente uma hipostasia. Implicaria necessariamente a suposição de que haveria uma dimensão anterior à dinâmica extática. Eu não tenho corpo. Nascimento, que é uma coisa peculiar, né? Você tem toda essa recepção arendtiana de Ser e Tempo, que critica Ser e Tempo, porque Ser e Tempo só pensa o ser para o fim, e não pensa o ser para o início, né? Isso com as superficialidades que são muito comuns em certas leituras, né? Como se o Heidegger tivesse que fazer uma teoria do nascimento para que ele pudesse falar do nascimento. Mas qual é o problema de você falar de nascimento para o ser aí? É que quando você fala de nascimento, você fala de uma espécie de transição, que é uma transição do não ser ao ser. E para haver essa transição é preciso que algo venha a ser. Mas o problema da existência é que a existência, ela não é o movimento, que é o movimento de trazer algo ao ser. Porque nós não somos coisas. Nós somos seres ontologicamente indeterminados. Nesse sentido, nós não nascemos. Eu fui apresentar um tempo atrás no Centro Winnicott, de um amigo comum. Ele é dirigido por um amigo comum, que é o Jérico Loparic, né? E aí, quando eu acabei de apresentar a conferência, a mulher do Loparic, que também é lá do centro. Uns quantos conhecem. A Elza, ela virou para mim e disse assim: Casanova, muito obrigado, mas você acabou de apresentar para mim uma visão do homem como um ser que não nasce, como um ser que não tem mãe.
Achei muito engraçado, né? Porque ela acabou de dizer isso, eu falei, isso mesmo, isso mesmo. Mas, assim, é aquela história, né? Assim, Platão é meu amigo, mas mais meu amigo do que Platão é a verdade, não é? A questão não é, puxa, seria bom nascer. A questão é saber se é possível falar sobre o nascimento, nos moldes que são os moldes do que se normalmente pensa por nascimento, não é? Mas o ponto é exatamente esse, não é? Nós somos seres desprovidos de corporeidade originária, nós somos seres desprovidos de propriedades específicas, isso significa dizer que nós não temos propriedades teóricas. Eu não tenho imaginação, não tenho entendimento, não tenho razão, eu não tenho sensibilidade, não tenho porque não tenho nenhuma determinação prévia. O fato do Heidegger evitar incessantemente falar em percepção, por exemplo, se não em contextos que são contextos críticos, envolve exatamente o problema da percepção estar muito ligada à sensibilidade, né? E a pressuposição de que a sensibilidade é uma faculdade, de que nós somos seres sensíveis. Não, nós não somos seres sensíveis. E não somos seres sensíveis porque não somos determinados por nenhuma propriedade específica, nem pela sensibilidade, né? Bom, o início de Ser e Tempo nesse sentido é caracterizado exatamente pela descrição, que é a descrição dessa absoluta nadidade, dessa absoluta indeterminação ontológica originária, pela ausência de natureza e, ao mesmo tempo, pela constituição, que é a constituição de toda e qualquer determinação a partir da dinâmica extática na qual o ser aí se encontra originariamente jogado. Se a gente pega as definições, que são as definições iniciais de Ser e Tempo, elas acontecem como um mero desdobramento dessa descrição da dinâmica existencial, sendo o ser aí se relaciona com o seu ser, e sendo ele se relaciona com o seu ser porque ele é os seus modos de ser, sendo ele coloca seu ser em jogo, porque sendo ele alcança radicalmente quem ele é. Ele é marcado pelo caráter de ser sempre meu, porque ele é um ente que só é pensável na chave singular. E só é pensável na chave singular porque nós somos aqueles entes que não possuem nada em comum. E nesse sentido você não pode ter um conceito de homem porque não há nada que seja comum a todos os homens, uma vez que todos nós somos constituídos pela dinâmica extática inicial, né? Bom, mas isso aqui traz consigo um problema que atravessa toda essa primeira parte de Ser e Tempo, né? E qual é o problema? O problema é que, exatamente na medida em que nós somos seres ontologicamente indeterminados, nós não conseguimos, por nós mesmos, sair da nossa indeterminação. Isso é uma questão que é uma questão simples de compreender, né? Eu sou um ente indeterminado, mas ser um ente indeterminado significa não ter critério algum para escapar da sua indeterminação. Por exemplo, eu sair daqui hoje, assim, ao final da conferência, e ir tomar um café com a professora Irene, é preciso que eu tenha uma orientação para escolher, por exemplo, tomar um café e não ir a uma farmácia, assim, comprar uma pílula contra dor de cabeça. Você precisa de orientações no mundo. Mas eu não tenho como ter orientações a partir de mim mesmo, porque eu não tenho mim mesmo. Nenhum de nós tem, né? Isso significa dizer que se o ser aí precisasse escapar da sua indeterminação por ele mesmo, ele ficaria incessantemente tragado pela sua negatividade. Dito de outro modo, é exatamente porque o ser aí não tem como escapar de si por si mesmo, que é preciso que alguma instância arranque abruptamente o ser aí a sua indeterminação, né? Exatamente essa estrutura, que é uma estrutura fenomenológica de base, né? Formulando de uma maneira um pouco mais precisa, existência, agora, é ato intencional de base. O Heidegger não chama de ato apenas porque a palavra ato ainda tem uma certa conotação subjetivista e indesejável. Mas ele é o acontecimento fenomenológico originário. A esse acontecimento fenomenológico originário corresponde de maneira necessária o acontecimento co-originário desse correlato da existência que é exatamente o mundo, que é exatamente o aí, né? De um tal modo que a própria descrição da dinâmica extática, a própria descrição
da ecstase originária, traz como consequência necessária o encontro desse espaço, que é o espaço a partir do qual todas as nossas possibilidades se dão. Isso é uma discussão mais brasileira, assim, vocês se pegaram essa discussão, é só meio lateralmente, eu acho, não sei, mas o Loparic é um sujeito que, o Gérico Loparic é um pesquisador importante no Brasil, mas o Gérico é que fica o tempo inteiro defendendo a posição segundo a qual a estrutura ser no mundo, que é essa estrutura que eu estou gerando agora com vocês aqui, ela é uma estrutura que só serve para o ser aí, adulto, saudável, europeu. Né? Então, o que o Gérico diz é que ela não serve nem para o bebê, nem para o índio, nem para o louco. Né? Vamos deixar o louco e o índio de lado, por questões apenas pedagógicas, mas para o bebê é difícil de aguentar. Né? E para o bebê é difícil de aguentar por quê? Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo que eu sempre dou, que é o exemplo do meu filho, né? Que tem hoje 24 anos. Mas meu filho, quando ele nasceu, tinha icterícia. Não sei se vocês... mas isso significa o seguinte, significa que exatamente porque ele tinha icterícia, as primeiras 24 horas de vida dele, ele passou numa incubadora, tomando um bombardeio de luz. Normalmente, a gente tende a descrever essa situação como se fossem os médicos que decidiriam, afinal, o que eles iam fazer com a criança. Mas o que a existência da criança faz é abrir exatamente esse campo no qual a atividade médica é possível, é o contrário que está acontecendo. Não é o médico que decide se ele vai fazer ou não vai fazer aquilo, mas a existência da criança articula o espaço no qual aquele tipo de cuidado ôntico é possível. Sabe? E isso acontece no que a existência da criança se dá. Vou explicitar isso um pouco mais à frente, mas significa dizer que a existência de um bebê, ela é literalmente compreensiva. Compreensão é um termo que o Heidegger vai utilizar, por razões que eu explicito logo em seguida, para descrever exatamente o fato de que a existência ela projeta sentido, ela abre sentido. Muita gente tende a ler isso como se isso fosse uma estrutura proto-subjetiva. E é por isso que o Loparic, por exemplo, acha que um bebê não pode compreender. O bebê não compreende nada. Não, claro que não. Ele não compreende coisa alguma. Se você tomar a compreensão com um resquício subjetivista. Mas no que é a existência da criança? No que é a existência? Que a existência é de um embrião. Se abre. Já se abre um campo de sentido. Né? Eu estava com a mulher de um sócio meu no Brasil, né? A gente tem um instituto de psicologia, e ela é muito baladeira. Se a palavra baladeira existe aqui ou não? Baladeira é uma pessoa que gosta de festa. Aí eu reparei que ela não estava bebendo. Eu virei para ela e falei, Fernanda, você não vai beber? Ela disse, não, estou grávida. O que está acontecendo aqui é a abertura de sentido a partir da experiência, que é a experiência do existir. Daquela criança que ainda nem nasceu para a gente. Né? Porque o que o Heidegger está tentando mostrar aqui não é de jeito nenhum que nós compreendemos, no sentido de que nós projetamos sentido. O que ele está tentando mostrar é que a existência, no que ela se dá, o correlato propriamente dito do existir, é a abertura de sentido. Por isso eu acho que os melhores exemplos, que o Loparic nos ouça, a gente tem essa expressão, não é que ele não nos ouça, o que ele nos ouça é as melhores descrições, eu acho que são da primeira infância. Porque é onde fica mais claro que a existência, na sua dimensão mais corriqueira, é a abertura de sentido. Né? Bom, mas retornando aqui, o ponto fundamental, então, exatamente na medida em que o Heidegger, ele radicaliza a noção russeliana de intencionalidade, o problema da negatividade vem à tona, e o problema da negatividade torna necessário pensar o que arranca, que instância arranca a existência, a sua indeterminação originária. Não é? Bom, essa instância que arranca a existência da sua indeterminação é exatamente o que o Heidegger vai chamar de mundo circundante, que é a experiência cotidiana de mundo. Não é? No que a existência se dá, a existência se vê jogada no mundo circundante, e se ver jogado no mundo circundante
significa se ver jogado num espaço que é um espaço significativo total articulado por sentido. Essa é a estrutura, que é a estrutura básica da primeira parte de Ser e Tempo. Ou seja, exatamente na medida em que eu existo, eu me vejo absorvido nesse horizonte historicamente constituído, a partir do qual, então, pela primeira vez, uma possibilidade se mostra enquanto possibilidade. Esse horizonte, que é transcendente e transcendental, por razões específicas, esse horizonte é ele que, pela primeira vez, torna possível que alguma coisa se mostre enquanto uma possibilidade. O que significa dizer que a definição de ser aí, ela não é um conceito heideggeriano, não nasce de nenhuma hipostasia heideggeriana, mas é uma mera descrição fenomenológica do acontecimento intencional do existir. Exatamente na medida em que a existência se dá, a existência se vê articulada com esse horizonte transcendente. Por que transcendente? Porque uma característica de relações fenomenológicas em geral é exatamente o fato de que essas relações não são empíricas, e por não serem empíricas, não podem ser pensadas a partir de uma definição de um espaço empírico, elas transcendem a empiricidade, se mostrando exatamente como o campo ideal de manifestação. Transcendentais por quê? Porque na base de Ser e Tempo tem uma posição de princípio transcendental, uma vez que é exatamente o modo de ser desciente, que é o ser aí humano, que condiciona toda e qualquer possibilidade da pergunta acerca do ser doente em geral. E nesse sentido, a pluralidade ontológica do mundo está condicionada pela determinação existencial do ser aí humano. Você tem uma posição que é uma posição radical de prosseguimento do pensamento transcendental, uma vez que perguntar sobre os modos de ser do ser aí humano significa perguntar pelas condições de possibilidade da manifestação do ente enquanto ente, que é uma expressão que o Heidegger utiliza antes, depois de Ser e Tempo, que é no Conceitos Fundamentais da Metafísica, por exemplo, que é um texto de 1929 e 30, ele claramente chama o mundo de campo de manifestabilidade do ente enquanto ente. Ele é esse campo de Offenbarkeit. E claramente aqui tem uma coisa que se perde um pouco no campo de manifestação, porque é mais de manifestabilidade mesmo. Como é que algo pode se manifestar? Como é que esse copo pode aparecer como um copo? Como é que a justiça pode aparecer como justiça? Como é que a beleza pode aparecer como beleza? Tudo isso depende radicalmente desse campo aberto pela existência, que é o campo existencial. Esse campo constituído historicamente, ao qual o Heidegger dá o nome de mundo. Por isso, eu sou um ser aí, exatamente por aquilo que o Heidegger diz no parágrafo 31 de Ser e Tempo. Existindo, o ser aí é o seu aí. É uma frase ótima. Existindo, todos nós somos o aí que é o nosso. E todos nós somos o aí que é o nosso, porque todas as nossas possibilidades de ser são possibilidades do nosso aí. Eu sou um ser aí, não porque eu esteja em algum lugar específico, não porque eu seja marcado por uma presença espacial, mas eu sou um ser aí porque todas as minhas determinações de ser são debitárias da abertura originária do espaço existencial no qual essas determinações se dão e podem se dar. Bom, isso aqui ao mesmo tempo aponta para o que aos poucos as pessoas foram chamando de transformação hermenêutica da fenomenologia. Esse é o label, é a expressão técnica para designar exatamente o que está acontecendo em Ser e Tempo. É uma transformação hermenêutica da fenomenologia, por quê? Porque a descrição fenomenológica radical do acontecimento intencional de base, que é a existência, nos coloca imediatamente em contato com o horizonte hermenêutico como o horizonte originário ou co-originário de realização da nossa existência. O que ele está fazendo, então, é mostrando que o acontecimento fenomenológico leva à hermenêutica. Nós somos seres constitutivamente fenomenológicos e, por sermos seres fenomenológicos, somos seres hermenêuticos. Eu estava na Alemanha e
quando eu acabei de fazer uma apresentação lá na Alemanha, o professor me perguntou, né? Mas então o que diferencia o Heidegger de uma psicologia da cultura? Porque, sabe, esse movimento inicial, ele pode ser descrito da seguinte forma, né? Você caiu num mundo, você herda imediatamente o modo de ser do seu mundo, né? Eu estava na Alemanha, dei um exemplo assim que aconteceu comigo em Paris, eu estou ficando chique, vocês estão vendo, né? Eu estava no metrô de Paris e tinha um sujeito na minha frente, oriental, chinês ou japonês, eu não consegui identificar, mas ele estava com um livro aberto na mão, né? E aí eu estava na frente dele e fiquei esperando para ver como é que ele lia, porque ele estava com um livro aberto, né? E eu não consegui identificar bem se os olhos estavam saindo de baixo para cima. Mas aí, de repente, ele puxou a folha daqui para cá, né? E aí tá vendo, é um livro oriental, né? Assim, é um livro japonês ou chinês, né? Porque eles leem de modo diferente. Alguém podia imaginar que mundo para o Heidegger seria uma coisa como essa, né? Você responde àquilo que os utensílios exigem de você. E não há nenhuma racionalidade própria aos utensílios, realmente não há. Né? A gente liga as coisas, mas liga as coisas de maneira sedimentada. Né? Então, quando vou me vestir, quando eu saio do banho e vou me vestir, eu coloco primeiro a cueca e depois a calça. E depois a camisa, mas não tem nenhuma lógica nisso. Alguém podia colocar a cueca por cima da camisa. Desculpa, a cueca por cima da calça, seria mais difícil por cima da camisa. Né? Mas você podia ter colocado a cueca por cima da calça. Por que você não coloca? Porque você tem automatismos, que são automatismos da cotidianidade. E você simplesmente segue esses automatismos. Né? Você coloca a cueca embaixo da calça, mas o super-homem coloca a cueca em cima da calça e ninguém reclama. Né? Você tem uma alteração ali, não tem problema. Né? Não tem nenhuma racionalidade. Bom, mas aí vem a pergunta, então qual é a diferença fundamental entre isso e uma psicologia cultural? Então parece que o Heidegger está dizendo para a gente, olha, assim, nós temos uma cultura, a cultura determina. Bom, não é isso que o Heidegger está dizendo para a gente, claramente não é isso. Né? Bom, com isso eu chego assim, ao miolo propriamente dito dessa primeira parte. Não é? Voltando aqui à minha posição, que é a posição de princípio. Não é? Existência implica necessariamente absorção nesse espaço hermenêutico no interior do qual alguma coisa aparece como alguma coisa. Não é? Bom, mas tem um problema, que é um problema estrutural de ser e tempo. Não tem problema. Eu vou fazer isso de maneira sintética, ou seja, de um tal modo assim que... A vantagem deste público é que pode ser um seminário, sim. ser uma grande audiência. Sim, isso é ótimo, Irene, eu concordo plenamente com você. Bom, Heidegger tem um problema, não é? Que é um problema que a gente podia descobrir se a gente fizesse uma pequena pergunta, que é uma pergunta meio inusitada. Por que o Heidegger tem tanto interesse por utensílios? Já repararam nisso? Em Ser e Tempo é o martelo, na coisa é a ânfora, no Auris da Obra de Arte é o sapato da camponesa, né? A pergunta sobre a técnica é a hidrelétrica. Né? Por que ele tem sempre uma preocupação, que é uma preocupação com as coisas? Né? Alguém podia levantar a hipótese de que ele tinha uma preocupação com as coisas porque não estava muito interessado pelos homens. Né? Não me parece que é esse o caso, né? De jeito algum. O que acontece, na verdade, é que, sabe, numa descrição fenomenológica, você não pode pressupor a existência de algo. Né? Bom, isso significa dizer o seguinte, a existência, ela traz consigo como correlato originário da existência o que o Heidegger mesmo chama de descerramento de mundo. Então, quando a existência se dá, o mundo se dá. Mas ele precisa, de alguma forma, poder descrever fenomenologicamente o mundo. Ele não pode ter uma concepção de mundo, ele não pode pegar as concepções da tradição, avaliar o que essas concepções têm de bom e de ruim, e alijar o que elas têm de ruim, ficar com o que elas têm de bom e acrescentar alguma coisa que seria a sua contribuição para o implemento da concepção de mundo. Ele não pode fazer isso. Ele precisa descrever de maneira
intuitiva, vamos chamar de intuitiva, no sentido Russell, não é? Sabe, você precisa acompanhar de maneira cooriginária o acontecimento correlato. Bom, para isso ele precisa ter alguma possibilidade, que é uma possibilidade de encontrar o lugar que é o lugar onde o mundo por ele mesmo se dá. Quando Russell, no princípio dos princípios, ele acentua que a intuição originariamente doadora é fonte legítima de conhecimento, essa é a formulação do Russell, o que ele está dizendo para você é que a fenomenologia precisa acompanhar os fenômenos no seu campo de autodação. Sabe, a intuição originariamente doadora não é ela que doa as coisas, ela doa o espaço para que as coisas se doem por elas mesmas. E isso aqui é alguma coisa que quando alguém transgride, isso aqui é uma espécie de carimbo no qual você coloca, não é um fenomenólogo. Sabe, fenomenologia exige descrição dessa dinâmica de autodoação. Bom, o Heidegger tem um problema em Ser e Tempo. O problema de Ser e Tempo é, a existência traz consigo o mundo, mas eu preciso encontrar o mundo no seu campo de autodação. Bom, mas como é que ele alcança esse campo de autodação? Ele alcança esse campo de autodação exatamente por meio dos utensílios, porque utensílios são entes intramundanos. Tem um parágrafo que é um parágrafo imenso de Ser e Tempo, que é o parágrafo 74, que é o parágrafo no qual ele fala sobre o caráter de passado dos utensílios. Ele está falando ele começa a falar sobre o tempo do mundo, e de repente ele fala assim, o que há de passado num utensílio que é um utensílio egípcio? Sabe, eu estou lá no Museu de História Natural do Louvre, aquela parte lá do Egito do Louvre. O sarcófago está na minha frente. Por que ele é dotado de caráter de passado? Ele está aqui na minha frente, ele está no presente. Porque eu lembro do Egito? Não. É porque do sarcófago parte uma referência para o mundo no interior do qual o sarcófago aparece como sarcófago. E esse mundo não é o meu, é o mundo do Egito. Sabe, quando alguém reconstrói como é que os sacerdotes no Egito eles faziam a mumificação, você reconstrói um campo utensiliar complexo, é isso que ele está fazendo. Mas o que ele está dizendo ali, no 74, é exatamente o fato de que um utensílio tem um vínculo mundano inexorável. Sabe, ele tem uma vinculação ao seu mundo. E é essa vinculação do utensílio ao mundo que o Heidegger utiliza para descrever propriamente o mundo como correlato originário da existência. Então, assim, por que Ser e Tempo ele começa exatamente com uma descrição do mundo utensiliar? Não é porque o Heidegger tem uma predileção por utensílios, mas porque os utensílios eles trazem consigo sempre um vínculo para esse campo histórico no interior do qual um utensílio aparece como utensílio. Isso não muda no Horizonte da Obra de Arte, por exemplo. Porque por mais que ele acrescente elementos que não são horizontais, porque claramente a Terra não é um elemento horizontal, não é um horizonte de manifestação, o utensílio continua sendo o lugar onde as estruturas, que são as estruturas da manifestabilidade, vêm à tona. Bom, mas isso aqui exatamente indica que o que o Heidegger vai fazer em Ser e Tempo a partir exatamente da radicalização da noção de intencionalidade e da descoberta do caráter hermenêutico do ser fenomenológico que nós somos, ele precisa encontrar uma via de acesso ao mundo que não fira o princípio dos princípios. E isso implica necessariamente partir dos utensílios enquanto entes intramundanos para o mundo dos utensílios enquanto o campo de manifestabilidade do utensílio enquanto utensílio. Por que ele está falando de utensílios e não de coisas, ou não de objetos? Porque toda vez que você escuta a palavra coisa, você pensa em feixe de propriedade. Porque toda vez que você pensa em objeto, você pensa no contraposto, naquilo que se contrapõe a um sujeito. E nesse sentido, o problema dessas palavras é que essas palavras elas já trazem consigo toda uma mediação hermenêutica. Os utensílios, por outro lado, eles são entes intramundanos que podem ser descritos no seu campo de manifestação na imediatidade do seu pertencimento a esse mundo. Com isso, descrevendo o mundo dos utensílios, ele descreve radicalmente o mundo enquanto mundo. Ao menos na sua dimensão mais cotidiana,
e, nesse sentido, o mundo circundante. Né? Bom, e como é então que o Heidegger pensa a utensilialidade? Vou fazer isso de maneira bem sintética e indolor. Né? Ele pensa a utensilialidade exatamente a partir dessa ideia, que é a ideia de totalidade referencial. Essa é a primeira grande descrição do texto. Né? E aqui vem à tona um elemento que é um elemento muito importante de Ser e Tempo. Sabe, talvez a tese mais rica em consequência de Ser e Tempo, que é o que eu no livro, que eu no Mundo de Historicidade chamo de crítica ao ideísmo da tradição. Tem uma tendência ideísta da nossa tradição, que é a tendência de pensar a possibilidade de conceber conceitos isoladamente. Sabe, isso nasce de uma certa leitura encurtadora do Platão, encurtadora porque se alguém lê o Crátilo, descobre imediatamente que, por exemplo, no caso de utensílios, você não pode ter um utensílio sem ter ao mesmo tempo o campo de uso, né? A passagem famosa do Crátilo, quem é que pode julgar se uma cela é bem feita? Aquele que fez a cela ou aquele que usa a cela? A resposta do Crátilo é óbvia, quem usa, né? Mas se quem usa é que pode julgar, você não pode fazer uma cela sem ter em vista o campo de uso. Né? Mas tem a leitura encurtadora do Platão, que é a leitura que pensa o Platão como se o mundo das ideias fosse uma espécie de lugar onde prima o princípio de identidade. E onde você tivesse incessantemente para cada ideia uma identidade que corresponde a ela, sobre a qual você só poderia dizer ela mesma. Né? Esse ideísmo que vai atravessando a tradição em muitos contextos, ele acaba induzindo a gente a pensar que você pode conhecer as coisas sempre de maneira isolada. Né? Que você pode, por exemplo, conceber a justiça sem jamais ter em vista nenhum ato justo. Que você pode conhecer uma cadeira desarticulando a cadeira do seu campo de uso. Que você pode conhecer a beleza desarticulando a beleza dos seus campos de manifestação. Né? O que o Heidegger vai mostrar para a gente, a partir do parágrafo 15, né, é exatamente o quanto os campos de manifestação são determinados pela pluralidade de referências que atravessa sempre o campo de manifestação. Né? A gente pode ver isso a partir dessas coligações, que são coligações óbvias. Não é? Alguém vai servir a mesa. E nesse sentido, você pega um jogo americano, né, e você coloca, então... Aqui se chama jogo americano também, não? São aqueles supplás que você utiliza para colocar o prato. Né? Você pega o suplá, ou você pega esse... Como é que chama aqui em Portugal? Individual. Individuais. Os individuais. Você pega um individual e imediatamente você pega um prato. Você não vai pegar um cortador de grama, né? Você não vai pegar um perfume. E quando você pega um prato, você pega garfo e faca. Você não pega um serrote, não pega um martelo. Mas por que não pega? Alguém podia imaginar. Porque é absurdo, não é natural. Mas não tem naturalidade. Assim, nós não somos seres naturais. Então, assim, a coligação, que é a coligação entre os utensílios, é completamente sedimentada. Eu tenho um exemplo bom, que é o exemplo da minha infância. Eu não sei se aqui em Portugal é assim, mas hoje em dia no Brasil, os quadros negros desapareceram e você só usa quadro branco com pilô. A gente chama pilô no Brasil. Mas quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, você fazia trabalho de casa sempre com cartolina, papel ao maço e pilô. Então, todas as vezes que eu peguei um pilô na minha infância, eu peguei um pilô para fazer trabalho de casa. E isso vinha sempre com Barça, que era como eu fazia pesquisa quando eu era pequeno. Vinha sempre com folha de papel maço, que era um lugar onde eu escrevia bonitinho ali as coisas que eu tinha pesquisado, e com cartolina, que era onde eu colava. Hoje em dia, quando eu pego um pilô, eu pego para ir para dar aula. O que aconteceu aqui? O campo de manifestação do pilô enquanto pilô se alterou. Exatamente porque o campo de manifestação se alterou, o significado pilô se alterou. Porque significado, é isso que o Heidegger vai dizer, não é alguma coisa que nós construímos.
no sentido de que sou eu que digo o que essa coisa é, mas é antes essa coisa que me interpela significativamente, de um tal modo que é pela familiaridade com o seu campo de manifestação que eu estou em condições de responder à requisição que ela faz de mim, para mim. Não é? No que esse copo vem ao meu encontro, ele requisita de mim significativamente um modo de resposta a ele. E é isso que eu faço quando eu abro a garrafinha d'água e coloco a água dentro do copo. Ou seja, eu respondo significativamente ao copo. Mas para que eu responda significativamente ao copo, eu preciso ter uma familiaridade com o significado do copo. Mas para que eu tenha essa familiaridade, eu preciso estar familiarizado com o seu campo de manifestação, na pluralidade de elementos desse campo. Né? Essa pluralidade envolve referências utensiliares, copo, garrafa. Referências materiais. Esse copo só está aqui desse jeito porque ele é de vidro. Se ele fosse de cristal, ele não estava assim. Não estava assim porque nesse espaço aqui, é raro você imaginar que um copo de cristal frágil e valioso estivesse assim. Né? Eu gosto sempre de usar o exemplo da minha cunhada. Eu tenho uma cunhada assim, que é a única pessoa que nunca aprendeu redes referenciais. Né? Então ela recebeu de presente de casamento um conjunto de copos de cristais tchecos, né? E ela usava o copo de cristal tcheco cotidianamente. Né? Então os filhos de 3 anos ficavam com um copo de cristal tcheco na mão. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que 2 anos depois ela não tinha mais nenhum copo de cristal. Né? Mas isso aqui é um exemplo bom heideggeriano. Por quê? Porque é como se ela estivesse desrespeitando a significatividade do copo de cristal. Porque o copo de cristal pertence à cristaleira, porque ele é frágil. Mas ele se descobre como frágil no campo de manifestação, que é o campo de manifestação no qual há um copo de cristal. Não é que frágil é uma propriedade do cristal e então eu compro a cristaleira. Não, ele se revela como frágil nesse campo no qual há cristaleira. Porque há cristaleira porque ele é frágil. Na mesma medida que ele é frágil, para estar na cristaleira. Sabe, o que o Heidegger está descrevendo então é exatamente esse campo referencial no qual você tem referências a outros utensílios. Uma vez mais, copo, garrafa, referências materiais, cristal, plástico, madeira, no qual você tem referência aos outros, né? Que me parece uma das lições mais ricas de Ser e Tempo. Né? Uma ética só é radical quando você não precisa do outro para que você o encontre. Né? Vou dar um exemplo assim, que é o exemplo que eu dou no livro. Né? Tem um filme antigo do Akira Kurosawa, chamado Dersu Uzala. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme lindíssimo. Né? Mas tem uma cena do Dersu Uzala que é uma cena muito peculiar. Eles estão numa nevasca. A história é a história de um mujik na Sibéria, que encontra e acaba tendo uma amizade com um coronel, que era um coronel russo, que estava fazendo, na verdade, mapeamento da Sibéria. É um desses coronéis geógrafos. Não é? E eles têm uma relação de amizade muito linda, muito bonita, o filme é sobre isso. Mas tem uma cena desse filme que eles estão numa nevasca e eles estão quase morrendo. E o Dersu leva eles para uma cabana, que era uma cabana que ficava num cantinho lá próximo daquela região onde está a nevasca, e a cabana salva eles. Né? Bom, eles ficam lá por uns 2 dias. Quando acaba a nevasca, eles estão indo embora da cabana. O coronel percebe que o Dersu está fazendo um farnel, que ele está juntando comida, está juntando umas coisinhas, uns enlatados, uma faca, um pouquinho de carne salgada, e está deixando na casa. E aí o coronel vira para ele e diz assim: Dersu, o que você está fazendo? E aí ele diz: eu estou deixando esse farnel aqui porque pode ser que um dia alguém venha para cá e pode ser que essa pessoa precise disso. E pode ser que isso salve a vida dela. Isso aqui, bom, isso acaba com todo e qualquer utilitarismo, né? Porque ele não tem como, a pessoa não tem como dizer: Dersu, muito obrigado, aquele dia você... Porque ele não sabe quem deixou aquilo lá. Ele não está fazendo isso sob nenhuma experiência, que é uma experiência de que algum dia alguém vai agradecer, sabe? Ele tá fazendo para o outro, qualquer que seja esse outro. Mas tem uma coisa que é mais legal ainda nessa história, que quando ele faz isso, ele faz com que a cabana
plenamente se realiza enquanto cabana, porque aquela cabana está ali exatamente para ser abrigo. Ou seja, realizando plenamente essa referência da cabana para o outro, qualquer outro, ele realiza plenamente o significado da cabana. Nesse sentido, colocando seu ser em jogo, ele coloca em jogo o ser da totalidade, das coisas, da cabana, dos outros que estão em questão. Né? Todo esse campo referencial, utensílios correlatos, materiais, os outros que vendem, que compram, que entregam, que arrumam, que usam, as referências aos paraquês preferenciais, não é? Que uma caneta serve claramente para escrever, mas você coça, né? Às vezes você coça o braço com a caneta e ela não vira um coçador, né? Ou um copo de plástico, ele serve para bater uma cinza, mas ele não vira um cinzeiro. Por que não? Porque a rede referencial dele é uma. Os significados são constituídos pelas redes. Eles não são constituídos por representações. E é por isso que eles são estáveis. É por isso que alguém que usa um copo como um cinzeiro não transforma o copo num cinzeiro. Ninguém, numa situação como essa, pede para alguém, me passa o cinzeiro. Você diz, me passa o copo de plástico. Mas, a partir de certos pressupostos da tradição, seria um problema isso. Por que eu não peço o cinzeiro para o outro se eu vou usar como cinzeiro? Porque a rede referencial é estável e os significados são constituídos pelas redes referenciais. Quando você cai num mundo, você cai numa totalidade referencial que é decisiva para a constituição significativa. De um tal modo que a existência corresponde, de maneira cooriginária, esse campo significativo estruturado pelas referências historicamente constituídas. Referências que, na verdade, são tradição encurtada, como Heidegger diz na preleção sobre Sofistés. Por que tradição encurtada? Porque eu não sei como é que isso foi se tornando assim. Eu só consigo ver como ele é agora. Não é assim? Eu não sei como é que foi se formando essa rede significativa. Eu só sei como é agora. Alguém podia claramente chegar e perguntar uma pergunta que eu fiz em 2006, para mim mesmo, né? Quando estava escrevendo um livro que eu gosto bastante, chamado Nada a Caminho. Que mas esse mundo Heidegger é um mundo complicado, né? Porque muitas coisas não são utensílios. Né? E nesse sentido parece que você não tem como pensar isso para a beleza, para a justiça, para a filosofia, para a psicologia, para uma tarefa existencial, para coisas que não são da ordem do campo utensiliar. Né? Mas será mesmo que essas coisas são assim? Não é? Sabe, você segue orientações, né, incessantemente. E você segue orientações porque você tem conceitos que se correquisitam também. Não é? Sabe, quando você pensa em liberdade, você pensa em vontade hoje. E nesse sentido você tem correlatos também. Os campos de uso são campos de veiculação de concepções da tradição. Você aprende em que contexto você usa que utensílio, que conceito. Sabe, tem uma passagem do 33, que é uma passagem muito interessante, na qual Heidegger diz que, cotidianamente, nós usamos conceitos como utensílios. Isso é muito interessante. Você aplica o conceito na situação adequada. Não é? Na mesma medida, então, que eu tenho uma chave para abrir uma porta, e ninguém pensaria em abrir uma porta, sei lá, com um sapato, tem um momento que é um momento em que é claro que o conceito que você tem que articular é o conceito de liberdade. E aí, assim, numa discussão, você vira para a pessoa e diz assim, você está interferindo na minha liberdade. Agora, ninguém para e faz uma pergunta, mas o que afinal é liberdade? Acho que só tem um cara que eu conheci na vida que fazia isso, que é o Bill Clinton. Não sei se vocês lembram disso, mas é uma cena... é uma cena meio hilariante, né? Não é o Trump, de certeza. Não é uma... Não é o Trump, de certeza, que eu estava acreditando. Não, isso é uma cena muito engraçada do Bill Clinton, que quando teve aquele caso com a Mônica Lewinsky, ele vai a uma inquirição no Congresso, no Senado, e o cara do Senado vira para ele e diz assim, presidente, agora, sem nenhuma tergiversação, o senhor fez ou não fez, é verdade que o senhor fez ou não fez sexo oral com Mônica Lewinsky no salão oval. E aí ele respondeu, mas o que é a verdade? Muito legal, né?
Um filósofo, o Bill Clinton é um filósofo, né? Ou seja, ao invés de responder isso, ele vira e diz, mas o que é afinal a verdade? Puxa vida, que coisa. Sabe, a gente não faz isso. Você, cotidianamente, você faz o quê? Você responde às requisições, né? E, nesse sentido, se alguma coisa não é? O Heidegger está seguindo completamente elementos que são elementos russelianos, sabe? Claramente é isso, né? É o poder dos fenômenos sobre nós. Eu gosto muito do exemplo da minha mulher, assim, que uma vez a gente estava era uma loja, que era uma loja de departamento, essas lojas que vendem roupas e tal, tipo Mango, H&M, uma correlata no Brasil, né? E ela estava querendo comprar um vestido. E ela foi lá, assim, provar o vestido. Quando ela saiu, ela perguntou, assim, Marco, o que você acha? Eu falei assim, pô, esse vestido tem muito botão, né? Porque era um vestido que tinha botão por todo lado, sabe? Assim, tinha botão aqui, botão aqui, botão aqui. Ela ficou com raiva de mim, porque ela queria comprar o vestido, né? E aí ela estava saindo já, assim, para deixar para lá. Mas aí ela viu minha filha chegando. E aí ela viu minha filha chegando, ela tomou coragem e voltou, né? Aí virou, Giovana, vem cá. O que você acha desse vestido? Aí a Giovana vira para ela e diz assim, tem muito botão esse. Foi muito legal isso, porque não é que eu acho que tem muito botão e aí então tem muito botão. Tem muito botão, por isso é que eu acho que tem muito botão. Sabe, fenomenologia tem uma coisa dessa ordem, né? Assim, que é uma espécie de você voltar a acreditar nos seus olhos, né? Olha, o que o Heidegger está dizendo apenas é que, de início, na maioria das vezes, isso depende de uma certa sedimentação, né? E que essas orientações significativas são orientações significativas que nascem de tradição encurtada. De um tal modo, então, que toda essa descrição inicial de Ser e Tempo é uma teoria do discurso, a gente podia dizer. Sabe? É uma teoria da gênese dos significados. Significados que não são gestados no nosso aparato cognitivo, no nosso aparato teórico, na nossa interioridade, mas que, ao contrário, são determinados originariamente no próprio mundo. Então, é o mundo que mostra para nós algo enquanto algo. Seja esse algo um algo prático, uma caneta, um computador, um quadro, seja esse algo um elemento teórico, liberdade, justiça, verdade política, etc. Tá? Bom, aqui começa, então, essa descrição, mas essa descrição é ainda insuficiente, por uma razão sobre a qual eu tinha comentado com vocês agora há pouco. É que ninguém se encontra simplesmente imerso em significados, mas nós temos sempre uma articulação de significados por meio de sentidos. Não é? Sabe, eu não estou aqui porque eu tenho uma familiaridade com o significado porta. Se eu não tivesse essa familiaridade, não podia abrir a porta. Eu não podia pegar e abrir. Por quê? Porque eu não saberia como responder à significação da porta. Mas eu não estou aqui porque eu sei abrir uma porta. Eu estou aqui em virtude de alguma coisa que mobiliza a constituição do meu campo existencial. Né? Então, assim, são essas conversas que a gente vem tendo, porque o mundo que a gente tem hoje é um mundo tão estranho, né? As coisas grandiosas vão se desfazendo, né? Então, você tem um momento difícil para a filosofia, não é? Um pragmatismo cada vez mais intenso, uma dificuldade das pessoas de pensar em qualquer coisa que não tenha uma aplicabilidade imediata, etc. E com isso, os cursos de filosofia vão ficando mais complexos, mais problemáticos, né? Porque eles vão tendo uma dificuldade maior de mercadologização, né? E tal. Mas é isso, né? O que leva alguém a fazer filosofia? Não é a familiaridade com significados, não é? Porque ele sabe o que é filosofia, mas tem sempre um sentido mobilizando os campos existenciários em geral. Não é? Então, o que cada um faz depende naturalmente de significância, de totalidade significativa, de familiaridade com significados. Mas, ao mesmo tempo, depende de articulação dessa totalidade de significados por meio de sentido. Sem sentido, você não pode pensar significados, porque sem sentido você não teria como dizer por que você está aqui e não ali. Não é isso que está acontecendo aqui agora, né? Há pouco tempo atrás, assim, a gente fez um evento de lançamento do meu livro, lá em São Paulo, e era num prédio que tinha vários andares. Era um prédio, né? Tinha vários andares.
E o andar de cima estava acontecendo uma festa de fim de ano de uma igreja evangélica, né? Então eles estavam lá cantando, começaram a apurrinhar a gente, e o cara foi lá em cima e disse, olha, filho, desculpa, mas isso aqui é um lugar que tem conferências, né? Não dá para o cara dar uma conferência com um canto evangélico, né? É um negócio que é difícil, né? Mas, sabe, uma coisa como essa assim é peculiar. Por quê? Porque teve um cara que num sábado pegou o seu dia e entregou o seu dia para uma festa evangélica. Olha, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, assim, uma festa como essa, se eu estiver nela, eu fui abduzido, sabe? ETs, assim, seres extraterrestres pegaram, me lobotomizaram umas 5 vezes. A mesma coisa acontece para eles, né? Vocês estão fazendo o quê? Um curso de filosofia. Sabe? Mas isso depende do quê? Depende do campo de sentido, depende da abertura de sentido. Para certas pessoas, certas coisas são absurdas, para outras pessoas, as mesmas coisas são impressionantemente interessantes, né? O que o Heidegger está procurando mostrar nesse sentido, ou desse modo, é exatamente o quanto, para dar conta das aberturas existenciárias em geral, para dar conta do que a gente faz, de um campo de ação, que ao mesmo tempo é um campo de realização dos nossos modos de ser, você precisa necessariamente de uma totalidade significativa articulada por sentido. Se você não tiver articulação de sentido, você não tem como pensar uma ação simples, sabe? Como, sei lá, ir a uma academia de ginástica, viajar, fazer turismo, encontrar uma namorada, um namorado, consertar o carro, sabe? Para qualquer coisa na vida, para qualquer coisa na existência, você precisa de significado e sentido, né? Bom, mas é exatamente aqui que se constitui o grande problema de ser tempo. Por quê? Porque um ente ontologicamente indeterminado, para ele, nada originariamente faz sentido. Nada. Não faz sentido ser médico, não faz sentido ser advogado, não faz sentido ser enfermeiro, ser motorista de ônibus, ser viajante, não faz sentido nada. Ser poeta, filósofo, pintor, né? E não faz sentido porque nós não temos sentido originariamente. E é exatamente por isso que a existência corresponde à dinâmica de projeção de sentido, de projeto de sentido. Eu sou projeto de sentido porque não tenho sentido dado. Mas o que acaba acontecendo cotidianamente, na dimensão imediata do existir, é que o mundo não apenas fornece para mim os significados sedimentados dos entes enquanto entes, mas o mundo articula também o que faz e o que não faz sentido. De um tal modo que a descrição inicial da existência em ser e tempo é a descrição do aprisionamento do ser aí humano nesse horizonte hermenêutico sedimentado constituído por tradição encurtada. E por tradição encurtada é exatamente porque isso que se encontra aqui nada mais é do que o resultado das investigações da tradição. O resultado final das investigações da tradição, né? Eu vou terminar, Irene. Eu vou terminar. Sabe, um parágrafo que é interessante demais para isso é o parágrafo sobre a ambiguidade, né? Comportamentos cotidianos do ser aí humano. Por quê? O que ele vai dizer no parágrafo da ambiguidade é que na cotidianidade todos nós sabemos tudo e não sabemos nada. Eu, por exemplo, já votei uma vez no Brasil se eu queria ser republicano ou monarquista e se eu queria ser parlamentarista ou presidencialista. Eu tasquei lá de cara, monarquia, parlamentarista. Por quê? Eu não aguento a bandeira do Brasil, sabe? Ordem e progresso, aquilo me irrita tão profundamente assim que eu queria a bandeira da monarquia de volta. Já é um grande avanço, né? E se na verdade, fosse monarquia, tem que ser parlamentarista. Mas eu, na verdade, sabe, minha educação é toda republicana. Então, para mim, monarquia, no fundo, é uma coisa que, em essência, é injusta. Porque monarquia é aquele regime no qual eu só conseguiria suportar viver nele se eu fosse o rei. É assim que eu me sinto, sabe? Poxa, uma vez eu disse isso para o Alexandre Sá. Vocês sabem? Que foi presidente da Juventude Monarquista Portuguesa. E o que aconteceu? Porra, eu tomei um sermão de 2 horas. Aquele sermão que acabou com a minha cerveja, sabe? Quase que eu pedi perdão. Mas sabe uma coisa desse tipo? Assim, não tem a menor ideia do que seja monarquia, gente. Ninguém tem.
mas o mundo parece dizer para você o que as coisas são. Né? O ponto fundamental, e com isso eu termino, é que o mundo fornece para nós os sentidos em virtude dos quais nós somos e podemos ser. E exatamente nessa medida, a dinâmica inicial da existência é uma dinâmica de absorção no mundo e de primado do mundo sobre o ser aí humano. A questão toda é que, por mais sedimentada que seja uma existência, por mais que ela esteja completamente marcada por essa absorção, tem sempre um lastro de negatividade, uma vez que todo sentido remete para a ausência originária de sentido. De um tal modo que, por mais que alguém possa ser completamente sedimentado, tem sempre alguma coisa que falha, tem sempre alguma coisa que esgarça. E é exatamente isso que faz com que seja possível uma crise do modo cotidiano de existência, uma crise que interessa ao Heidegger exatamente na medida em que essa crise pode funcionar como o início de um processo de rehistoricização dos preconceitos. É isso, gente. Muito obrigado.